Fala galera do canal, beleza? Vamos pro segundo vídeo hoje aí da correia e o tensor. Já chegou ele aqui já. Vou dar o meu máximo aí, vou tentar filmar o melhor possível pra vocês aí. Tô com a câmera pequena hoje, não sei se vai ficar muito bom, mas vamos lá, vamos tentar. Bom, então tá aqui o tensor novo. Acabou de chegar, comprei pelo Mercado Livre. A peça do Fluence não é qualquer autopeça que a gente acha, né? Infelizmente. Então já tá aqui na mão aqui. Vou tirar a correia lá de instrumentos e retirar o tensor. Eu já vi que é meio treta de tirar ali o tensor, porque não tem muito espaço. Mas vamos lá, vamos tentar. Bom galera, então debaixo do carro aqui, já tá com o carro desmontado. No primeiro vídeo eu mostro aí o que eu fiz aí inicialmente. Quem não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar o kart aqui em cima. Então vamos lá, primeira coisa eu vou tirar a correia. É só você colocar a chave 14 aqui no tensor e forçar ele para cima, no sentido horário. Olha lá, você forçou ele para cima, ele já afrouxa a correia. Afrouxando a correia é só você tirar. Filmar e fazer ao mesmo tempo é difícil, né? Mas enfim, já tá solta aqui a correia. É só eu tirar lá em cima no alternador. Pronto. Peço desculpa pra vocês aí, eu tô tentando fazer o melhor aqui. Soltar lá no alternador. E a correia já tá na mão. Pronto. Liberado aí a correia. Eu tenho espaço mínimo lá em cima. Na parte de cima ali do tensor, ele tem uma chave estria, torque. Eu nem lembro o nome dessa chave aí. E o espaço é minúsculo ali. Provavelmente vou ter que colocar a chave e usar uma alavanca. Mas vamos ver. Bom galera, depois de analisar várias formas aqui para soltar o tensor, que o espaço é muito limitado. Muito limitado. Eu tentei fazer até uma ferramenta aqui, ó. Olha aí, com a solda, mas quando você usa a máquina, ela tempera aí o pedaço aí da chave. E aí na hora que você vai tentar apertar lá, ela distorce todinha a chave. E foi mais de uma tentativa, mas também entortou, tá vendo? O espaço ali é muito pequeno, é muito limitado. Então assim, eu já tava quase desistindo já tava resolvendo levar pra oficina, porque é difícil, né? Em casa a gente não tem ferramenta direito, a gente tenta fazer o que pode, né? Mas como eu sou um cara que não desisto fácil, eu resolvi dar uma pesquisada melhor. E aí o que eu fiz? Eu soltei o coxinho do motor, ó, vocês podem ver aqui que tá solto. Soltei, então aqui são 1, 2, 3, tem um parafuso aqui de baixo que não tá dando pra ver agora. Vamos ver aqui. Olha lá, ó, tem um parafuso lá de baixo lá, ó. Então eu soltei aquele lá, são 3 aqui na frente. São 2 aqui, ó. Tá vendo? E tem um lá atrás, lá no fundo, lá, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tá solto ali também. E aí quando eu soltei o coxim, eu apoiei com o macaco lá embaixo. E aí depois eu fui descendo o macaco devagarzinho e o motor foi descendo. Vou mostrar pra vocês lá embaixo. Bom galera, então aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui fica tipo um corredorzinho muito pequeno. E eu consegui, abaixando aqui o macaco, né? O máximo que eu consegui aqui. O motor desceu e aí eu consegui acessar a chave mais fácil lá. Aí com um alicate de pressão, você vai no sentido anti-horário mesmo, com força, que você consegue soltar. Ainda tô com a correia aqui, porque como eu falei, eu tava desistindo já. Mas aí eu relaxei um pouco, descansei um pouco, coloquei a cachola para funcionar e deu certo. Então foi isso que eu fiz. Agora eu fiz bastante força aqui, eu já consegui soltar o parafuso, tá? Eu vou terminar de tirar ele, mas antes eu vou tirar a correia. A correia já mostrei para vocês, ó, já tá solto o parafuso lá. Espero que o espaço que sobre aqui, né, que tá sobrando ali, seja o suficiente pro parafuso sair, né? Porque senão foi um erro de engenharia ferrado, né? Que imagine pra você trocar um tensor, você tem que arrancar o motor, aí fica difícil. Então agora eu vou, com a chave 14, eu vou tirar aqui a correia novamente. E vamos ver se eu consigo tirar aí esse parafuso aí com esse tensor. Beleza galera, ao bendito do tensor aqui na minha mão. O parafuso
no vão aqui e consegue sair. Graças a Deus. Deve ser um outro trabalho para colocar no lugar. Foi fácil? Não, não foi. Tive que bater bastante cabeça, mas nem tudo nessa vida é fácil, né? Mas por vocês, pensando no canal e mostrando para vocês que dá para fazer em casa, dá. Mas tem que ter um pouquinho de esforço, um pouquinho de força de vontade. Então por vocês aí, eu consegui tirar esse bendito. E se Deus quiser, eu vou conseguir colocar novamente. Comparando aqui o novo com o velho, olha o que eu percebi. A marcação aqui, ó, tá ok. Olha a marcação do meu. Quebrou, rapaz. Chegou a quebrar, ó. Acho que de tanto ficar batendo no final, arrancou foi um pedaço do tensor. É isso aí, vamos lá. Bom, galera, é só colocar no lugar lá. Eu queria até mostrar pra vocês. Vou ver se eu consigo deixar a câmera, mas não vai dar não, porque o meu braço vai atrapalhar. Mas aí é sem segredo, né? Parafuso aqui, só colocar no lugar lá, depois usar a chave pra apertar. Vou tentar pelo menos apoiar lá no lugar e depois eu vou mostrando pra vocês aí. Olha lá, galera. Coloquei no lugar lá, beleza? Agora é só apertar o parafuso lá. Com a mão você consegue ir virando ele bastante. Depois você usa a chave. E é isso aí, galera. Coloquei já o tensor no lugar. Então já passei a correia lá em cima, lá no alternador. Não sei se dá pra vocês verem aí. E aí passei ela aqui, ó. Então a correia sai do alternador, passa aqui na polia, passa aqui na polia do ar-condicionado, passa aqui no motor, passa pelo tensor e volta lá para o alternador. Então belezinha, tá aí, montado. Infelizmente não deu para me mostrar colocando, mas é dessa forma que ele fica aqui. Eu coloquei o alicate de pressão aqui no tensor, que eu achei mais fácil para empurrar do que a chave. Então você puxa o tensor para trás e ele alivia a correia e você termina de colocar ele aí no lugar. Bom, galera, então levantei lá motor e aí é fácil aqui, ó. Só ó, solto aqui, já encaixa aqui. Automaticamente ele já vai encaixando tudo certinho já. Aí é só apertar, só alegria. Dá pra fazer em casa? Dá. Mas tem que ter um macaquinho hidráulico, beleza? Senão não vai conseguir não. Belezinha, galera, já apertei todos os parafusos do coxinho. E já tirei o macaquinho hidráulico aqui, ó. Agora vamos dar partida, né? Dar partida e vamos ver. Beleza, galera, então tá aí. Dá pra ver a diferença do antes e depois, né? Você vê aí que a correia tá vibrando bastante antes, com o esticador antigo, e a correia era nova. E aí agora o depois aí também dá pra vocês verem a diferença. Beleza? Espero ter ajudado aí, espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like lá pra ajudar. E muito obrigado por tudo, galera. Até o próximo vídeo.